Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Hoje, neste 12º episódio, receberemos Rodrigo Trespar. Rodrigo Trespar é formado em História e autor de 16 livros, entre eles 1824, Personagens da Independência do Brasil, e o seu livro mais recente, Grandes Guerras. Autor de editoras como HarperCollins Brasil e Leia Brasil, ele também escreve artigos e reportagens para jornais e revistas brasileiras e internacionais. Rodrigo Trespar é sócio fundador da Academia de Escritores do Litoral Norte Gaúcho, instituição da qual foi presidente em 2 oportunidades e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Além disso, ele colabora ainda com o Institut für Geschichtliche Landeskunde da Universidade de Mainz, na Alemanha, em pesquisa sobre imigração. No dia 1º de julho de 2022, recebeu a medalha Ordem do Mérito do Livro da Biblioteca Nacional em alusão ao bicentenário da independência. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Olá, Maurícios, é um prazer falar contigo, com quem nos acompanha. Eu sempre me sinto muito honrado quando recebo convites para falar de um tema que é bastante caro para mim, e é o tema que eu tenho mais paixão e daquele, talvez com quem eu seja mais conhecido, que é imigração alemã, a presença e a vinda de populações de língua alemã para o Brasil. Rodrigo, aproveitando a sua paixão pelo tema, eu já começaria então com uma primeira pergunta. Este ano nós celebraremos, em 25 de julho de 2022, dia 24, o 198º aniversário da imigração alemã. E em 2 anos celebraremos o bicentenário. Como você vê essa data e qual a importância desse 24 de julho de 1824, quando os primeiros alemães chegaram a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul? O 25 de julho, né, a data magna, né, considerada até inclusive pelo Parlamento brasileiro como uma data da imigração alemã, eu acho que é um marco importantíssimo que a gente precisa celebrar, né, e entender os processos pelos quais o Brasil passou no começo do século XIX e também pelos quais a Alemanha passava, e que acabaram aproximando esses dois países. O Brasil recém iniciando a sua independência, né, em meio ao processo de independência, de separação com Portugal. A Alemanha ainda uma Alemanha que não a mesma que nós conhecemos hoje, com um processo de unificação ainda muito incipiente, né, que iria reunir no final do século XIX alguns estados de língua alemã na Europa Central, que viria a formar a Alemanha, né? E há uma série eu vou lembrar aqui um pouquinho, a gente depois até pode detalhar mais se for o caso. A gente vai lembrar aí o Brasil, como eu falei, começando um processo de ruptura, tendo uma necessidade, novas ideias, né? Principalmente, eu acho que o grande articulador do movimento de imigração, embora já houvessem pessoas de língua alemã no Brasil desde da vinda do Dom João VI, quando ele veio para cá e abriu os portos, e cientistas, naturalistas alemães, principalmente bávaros, né, vieram para o Brasil e contribuíram significativamente para o registro de obras da iconografia, enfim, das ciências, da botânica, da zoologia, que o Brasil era então um país desconhecido para os europeus, porque enquanto colônia de Portugal, o Brasil ficou afastado, assim, isolado do resto do mundo, ninguém podia entrar, e com o Dom João VI isso começa a mudar. Então, o Brasil tem no começo do século, essa separação, esse início de ruptura com Portugal. A Alemanha passava por um período de extrema privação, né, de guerras, as guerras napoleônicas. Por uma boa parte da população alemã, só havia um meio de subsistir, que era deixar o país, né, deixar a Europa e começar um novo mundo com uma nova oportunidade num país que estava nascendo.
Então, acho que são dois países que se encontraram a partir do projeto José Bonifácio, de criar colônias com agricultores, com artesãos e também com soldados. Às vezes as pessoas esquecem, né, ou não sabem que a participação no início da migração se dá também pela presença de militares, né, de solteiros alemães que vieram para cá e pagavam a sua viagem com o serviço militar durante 4 anos. E lembrar esse tempo é revisitar o passado, é conhecer o porquê que essa população deixa a Alemanha e o porquê que o Brasil os recebe. E eu sempre costumo dizer que a gente tem que aproveitar essas datas para entender esses processos, né? E é uma maneira de celebrar também, né? De lembrar dos ancestrais, né? Daquelas pessoas que contribuíram para a formação de um país, lembrando das dificuldades que havia de uma viagem transatlântica, muita gente deixando a Alemanha, principalmente pelos portos, né? Hamburgo e Bremen, famílias inteiras, mulheres grávidas, né? E crianças pequenas, fazendo viagens de 2, 3, 4 meses, né, incluindo viagem terrestre, viagem marítima, chegada aos portos, chegada ao Rio de Janeiro, os militares ficando no Rio e depois também as famílias se dirigindo para o sul, principalmente, mas também temos que lembrar aí que a presença de língua alemã, né, depois de 24, aí na região sudeste, na região nordeste, contribuindo, né, eu gosto muito de salientar, para a formação do Brasil na questão econômica, na questão social. Era um novo meio de ver, né? A ideia do Bonifácio era substituir a mão de obra escrava, acabar com aquilo que ele achava abominável e que, infelizmente, o Brasil vai levar mais um tempo para que acabasse, mas começa com os alemães essa ideia de que a mão de obra livre deveria ser o sustentáculo do país, né, e acabaria sendo quando se finalmente consegue abolir a escravidão. A presença dos militares, como eu falei, a presença de uma coisa que é importante para o país, que é a questão da diversidade religiosa. O Brasil era um país unicamente, uma nação oficialmente, inclusive católica, e a gente consegue, os alemães vêm para cá e vêm, boa parte deles, mais da metade, professam um credo protestante, especialmente luterano e calvinista, que é algo novo no Brasil. Havia algumas colônias francesas no começo e holandesas também no Nordeste, no século XVII, mas nada de que são situações efêmeras, né? É com os alemães mesmo que se fixam aqui e que se cria a base da igreja protestante, a igreja evangélica no Brasil. Então, assim, há muitas coisas para se lembrar, muitas coisas coisas que também equívocos, mas eu sempre digo, essas datas servem para isso, para a gente rememorar, lembrar, para as pessoas que não conhecem, conhecerem e conhecendo a história do país, dos dois países, né, tanto do Brasil quanto da Alemanha, a gente consegue construir e se preparar, né, ter mais cidadania, conhecendo aquilo que nos precedeu, para que a gente possa apostar naquilo que deu certo e corrigir aquilo que deu errado. Muito interessante essa visão sua, Rodrigo, tanto da Alemanha como da situação do Brasil, a realidade desses dois países naquele momento do século XIX. Peço, inclusive, desculpas a quem nos ouve e nos assiste pela minha confusão das datas ao lhe fazer a pergunta, não é o 24 de julho, sim 25 de julho de 1824, mas a confusão se deu, na verdade, porque você escreveu um livro muito interessante, intitulado 1824. Você poderia nos contar um pouco da narrativa dessa obra? Perfeito, mas a data também é contestada até hoje. O 25 de julho acaba se tornou oficial, mas assim, é provável que eles tenham chegado a São Leopoldo, né, saindo de Porto Alegre um pouquinho antes, alguns dias antes, mas de qualquer forma foi a data que acabou ficando, o 25 de julho. O 1824 ele foi publicado em 2019 e é o meu tema mais apaixonante, digamos assim, é o tema que eu dediquei mais tempo de pesquisa, e continuo sempre pesquisando né, relações familiares, o contexto da época. E quando a gente publicou o livro em 2019, eu queria que ele está disponível até hoje, né? Circula muito bem, tanto no meio acadêmico quanto no meio de público geral, e era esse um dos motivos da publicação, né?
Nós temos dois tipos de publicações, basicamente, quando a gente fala de imigração alemã, que são as publicações dos centros culturais, das histórias de família, que normalmente são muito ufanistas, assim, muito saudosistas, às vezes, talvez, querendo colocar muito mais o lado positivo, que são muitos, mas apenas o lado positivo da imigração, ou então livros acadêmicos que são, às vezes, de uma leitura mais difícil, complexa, para quem não tem formação na área. E o 1824, então, a gente tentou, acho que conseguir, né, pelo que a gente tem recebido de feedback, assim, e as peças que a gente tem feito pelo país afora, duas coisas: mostrar os vários aspectos da imigração alemã, não só aqueles que foram positivos, como eu disse, foram muitos, mas também aspectos que foram problemáticos, né? A gente tem aí uma relação, por exemplo, da questão dos alemães que vieram para substituir a mão de obra escrava, mas também acabaram tendo escravos, né? Inclusive pastores, padres. São aspectos que a gente precisa levar em conta e também não esconder, né? E com um texto que atrai o grande público de modo geral. Faço todo um percurso no livro, desde as primeiras. O Brasil é visitado por alemães, né, ou populações de língua alemã. Basta lembrar aí Hans Staden, né, que era de Hessen, que é inclusive de onde vem minha família. Exato. Desde o século XVI. Então, o Brasil é visitado por viajantes, enfim, de língua alemã. Há alguns movimentos, por exemplo, no século XVIII, quando alemães vão para Macapá, para a construção de um forte. Há iniciativas na Bahia, no sul da Bahia, as primeiras iniciativas de colônia mesmo, com agricultores de língua alemã, começam em 1816 na Bahia. Há o movimento dos suíços, né, em Nova Friburgo, e o pessoal sempre fala, os suíços de língua francesa, mas havia nesse grande grupo que veio aí de quase 2.000 suíços, pessoas que vieram de estados da Alemanha moderna, né, Baden especialmente, e também suíços de língua alemã. Então, a gente também pode considerar do contexto cultural como alemães. Então, eles vêm também em 1819, e depois o processo todo que vai acabar com a independência em 22, esse processo que eu falei lá no começo, do Bonifácio, de dar início às colônias alemãs a partir de São Leopoldo, que é em 1824. E aí, depois de São Leopoldo, outras virão ao longo do século XIX, é isso que eu trato no livro, né? Afinal de contas, o que era essa Alemanha? Há muita confusão hoje quando a gente fala Alemanha, e as pessoas pensam na Alemanha do século XIX como a Alemanha hoje, inclusive na questão econômica, né? Isso é verdade. Uma Alemanha pujante, como a gente tem hoje, e essa Alemanha não existia no começo do século XIX. Né? Na questão da identidade nacional do país, ela vai se formar principalmente ao longo da metade do século XIX em diante, né? A partir dos anos 50 em diante, e vai culminar com a unificação do Império pelo Bismarck, em 71. E aí a gente está falando aqui de 1824, né? É um outro contexto. Assim como o Brasil também vive um outro contexto, né? Então, a migração alemã que eu trato nesse livro de 1824 é aquela nascente, né? Aquele projeto inicial que começa a partir de 24, mas que eu faço essas visitas assim um pouquinho antes e um pouquinho depois para explicar esses contextos, porque às vezes as pessoas colocam tudo mesmo como se toda o processo de migração de 24 em diante sejam todos, e são contextos diferentes, né? Eles vieram por situações diferentes, eles receberam apoio. Esse 24, por exemplo, os imigrantes recebiam apoio nas viagens transatlânticas, nas passagens, né? Recebiam terras, recebiam sementes, recebiam isenções de impostos, aquilo que era impensável para a Alemanha. Por exemplo, aqui no sul, na região sul, principalmente, as primeiras colônias, o imigrante recebia 77 hectares de terra. Isso era impensável na Alemanha. Inclusive, há cartas que eles falam, aqui se recebe o que lá pertenceria a um conde, né? É verdade. Ou muito mais. É verdade. Então, é desse contexto que a gente tentou, e acho que conseguir encaixar dentro de um livro todo esse processo que é importante. E até o livro está aqui, eu não sei se alguém de repente ainda não conhece, pode procurar aí nas livrarias, e é um livro muito bem ilustrado, inclusive a editora se
investiu bastante em ilustrações, pudesse mostrar isso para visualizar, né? A gente está falando do começo do século XIX, as pessoas, a gente fala algumas... Tem um capítulo que eu falo sobre as cartas, por exemplo. A gente não tinha, na época, televisão, rádio, internet, então tudo era mais moroso. Então, voltar a esse tempo é entender como as dificuldades que eram e as pessoas passavam. Essa foi a ideia do livro e acho que consegui obter sucesso nisso pelo número de que a gente tem recebido das pessoas, né, de gratidão pela publicação. Você citou uma coisa muito importante, Rodrigo, que é justamente sensibilizar as pessoas sobre a realidade que esse país, a Alemanha, vivia naquele momento do século XIX. Ou seja, o Instituto Márcio Staden, por exemplo, ele é mantido pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, que é uma das 137 escolas com as quais o governo alemão tem uma parceria público-privada. Temos, inclusive, um currículo alemão no Colégio Visconde de Porto Seguro também. O colégio prepara quase uma centena de alunos que desejam estudar na Alemanha futuramente, e a grande preocupação é justamente de transmitir para esses jovens uma imagem da realidade atual da Alemanha, principalmente quando se fala de eventos artísticos, culturais, etc., porque muitas vezes procura-se remeter a uma Alemanha que já não existe mais em termos de tradições e cultura, etc., e esquece-se muito de se transmitir a imagem de uma Alemanha contemporânea, de uma Alemanha inovadora, de um país extremamente diversificado. Então, isso é mais ou menos na linha do que você diz, ou seja, a importância de se ter uma consciência sobre a realidade que o país vive hoje e a realidade que o país vivia naquele momento do século XIX. Muito interessante isso. Você, em alguns momentos, já citou José Bonifácio, que teve um papel importantíssimo no processo de independência do Brasil, e além de comemorarmos a imigração alemã, dia 25 de julho, esse ano também nós estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil, 200 anos de independência. E no ano passado você publicou um livro sobre as personagens da independência. Como é que surgiu essa ideia? E você também se concentrou em personalidades de origem de língua alemã? Como foi isso, Rodrigo? É uma boa pergunta, porque todos os meus trabalhos eles têm um rigor acadêmico, enfim, científico, né, de pesquisa documental, mas assim a gente tenta levar esse conhecimento que às vezes é inacessível para as pessoas que não têm uma formação na área, com uma linguagem mais fácil de entendimento. E o personagem da independência, ele foi feito para que a gente pudesse explicar às pessoas, né, alguns personagens, são 50 biografias, que fizeram parte da história do Brasil e que às vezes a gente, todo 7 de setembro se lembra principalmente do ator principal, que acabou sendo o Dom Pedro I, e é o José Bonifácio, que também é muito falado, a Dona Leopoldina, mas esquecem outros personagens, né, outras pessoas que estiveram, que contribuíram para a formação desse contexto de separação de Portugal. E então eu reuni 50 biografias em capítulos temáticos. A gente vai falar sobre aquelas pessoas que tinham uma visão monarquista, né, optavam pela monarquia. Há uma ideia, alguns que já naquela época haviam e optavam e lutavam pela ideia de república. Também havia aqueles que estavam ligados à maçonaria, que é um grupo bem poderoso, grupo que, enfim, vai comandar, né, para um ou para outro lado essas ações dentro do Brasil. Um grupo de mulheres que eu achei interessante, porque são pessoas que a mulher normalmente ela tem um papel secundário no século XIX, isso começa a mudar no final do século XIX, e a gente traz essa ideia de que foram esquecidas ou apagadas da história. A gente precisa recuperar essas imagens, a ação delas, o próprio fato de elas serem esquecidas, né, ou não serem lembradas como biografias importantes nesse contexto. A gente também relatou algumas, e claro, alguns alemães, né, que vieram para cá, lembrando sempre esses alemães dentro do contexto do século XIX, mas a gente vai lembrar aí de pintores como o Rugendas, né, que era bávaro, o Matius Spix, que são também, que estiveram aqui nesse época, ajudaram a montar essa visão que nós temos que ter do país que estava nascendo. O próprio Barão de Marechal, que era o Marescal, né, que é o diplomata austríaco que está aqui, ele escreve uma série de cartas
para o imperador da Áustria, do qual a dona Leopoldina era filha, né, a esposa do Dom Pedro I. Então, há bastante informações sobre pessoas de língua alemã que aqui participaram e contribuíram bastante para essa separação, ou mesmo para o entendimento que a gente tem hoje. Basta lembrar aí do Adolfo de Varnhagen, que o Visconde, né, que acaba, enfim, sendo um dos historiadores, um dos primeiros historiadores brasileiros, pai da historiografia brasileira, que resgata uma série de documentação importante, enfim, que ajuda a deixar registrado parte da história brasileira, que também tem ascendência alemã. Então, assim, são personagens que têm ligação. O próprio Schiffer também, que é o agente secretário da Leopoldina, agente da imigração, é ele que vai para a Alemanha ainda antes de setembro de 22. Ele parte para a Europa em agosto, com a missão de angariar soldados e colonos de língua alemã. Então também tem uma biografia dele. Então são pessoas e personalidades e que a gente retrata em biografias pequenas, mini biografias, para que as pessoas possam ter um conhecimento que vá além daquilo que o colégio, que a escola, aí, que a própria imprensa, enfim, de modo geral, se acaba divulgando no país, que acaba sempre sendo reduzido aos principais, né, como eu falei antes, o Dom Pedro I e talvez José Bonifácio. E eu acho importante que as pessoas conheçam o contexto da época e não só aquilo que para alguns seria o principal. Você citou a importância das mulheres também nesse processo e citou algumas vezes o nome da Imperatriz Leopoldina, que teve um papel importantíssimo. Nós aqui do Instituto Márcio Stadl estamos dedicando o ano de 2022 à Imperatriz Leopoldina. Como que você avalia de forma mais detalhada o papel dela no processo da independência do Brasil e no começo da imigração alemã ao Brasil, Rodrigo? Ela foi fundamental para o processo de independência, porque o próprio Dom Pedro I só aceita essa ideia de ruptura depois de ela ter aceito, né? Já havia, a partir daí do retorno do Dom João VI para Portugal em 1821 e da intransigência das cortes em querer transformar o Brasil novamente em colônia, né? Perdeu o status que ele havia conseguido de reino ido a Portugal. A partir daí começa um movimento de brasileiros para que vai levar nessa ruptura. E o Dom Pedro ainda é reticente quanto a essa ideia de separação, de ruptura, e ele vai acabar tomando essa posição oficialmente, digamos assim, no dia 9 de janeiro de 22, o conhecido Dia do Fico. E há uma carta da dona Leopoldina, de antes dessa data, de dezembro, em que ela fala ao Schiffer, esse que eu falei antes, que vai ser enviado para a Europa para buscar os alemães, e ela diz que o Dom Pedro, né, que o esposo dela estava, assim, tinha aceitado a ideia de ruptura, mas não tanto quanto ela gostaria, ou seja, ela tinha tomado a ideia dos brasileiros, a ideia de separação, antes mesmo do Dom Pedro I. E ela vai acabar influenciando ele, assim como o José Bonifácio, né, os dois, acabam influenciando o Dom Pedro I. É ela que escreve, por exemplo, as cartas que nós temos do Conselho de Estado, que é realizado no dia 2 de setembro, em que eles recomendam, então, a ele, que estava em São Paulo, ela tinha ficado como regente, oficialmente naquela data, ela era a regente do Brasil, né, que ele deixou para ela quando foi para São Paulo, e ela escreve a carta no dia 2 de setembro, dizendo que a situação já não era mais permissível aceitar o que se impunha de Portugal, e que ela pedia, né, sugeria que ele, então, rompesse definitivamente com Portugal, o que acaba acontecendo. E ele recebe as cartas nas margens do Ipiranga, no dia 7, né, e aí acaba realmente, então, proclamando a independência do Brasil. E além dessa questão dessa importância dela ter aceitado, dela ter despertado a ideia de independência antes do Dom Pedro I,
ela também vai ter uma importância política muito grande para que os países europeus reconheçam a independência do Brasil, o que vai acontecer a partir de 1825. Né? Há uma carta, inclusive, do conselheiro Drummond, que também está no livro, em que ela diz que o Brasil devia gratidão eterna à pessoa dela, porque é através dela que países importantes, né, como o pai dela era imperador da Áustria, que era o grande império, né, a família Habsburg era a grande e poderosa família, tinha uma influência muito grande nas decisões da Europa, e é através dela, então, que se consegue o reconhecimento de que o Brasil realmente pode se separar de Portugal. Então, assim, é uma pessoa que ela teve esse amor ao Brasil desde que soube que ia casar com Dom Pedro, aprendeu a língua rapidamente, ela era uma poliglota, falava várias línguas, tinha um conhecimento, aprendeu a história do Brasil rapidamente, né, tinha uma formação muito melhor do que a do marido, uma formação polida, né, uma arquiduquesa Habsburg, enfim, se apaixonou pelo Brasil, pelas riquezas naturais do país, enfim, contribuiu muito para a história do país. Uma pena que ela tenha falecido precocemente, né, em 1826, logo depois do reconhecimento da independência. Poderia talvez ter contribuído muito mais para o país nascente do que contribuiu, né? Mas já é uma importância significativa e acho que é uma pessoa que merece um destaque na história do Brasil. As nossas cores, né, na nossa bandeira, o verde remete à Casa de Bragança, que era a casa de Dom Pedro, e o amarelo ao Habsburg, exato. Habsburg, da casa de Habsburg-Lorena, que é a casa que ela pertencia. Então, tem muito dela aí como ação. A questão dela com a imigração alemã, por exemplo, já é um pouquinho mais... Ela não... Quando eles enviam, o Bonifácio envia o Schiffer para buscar soldados e colonos alemães, ela estava meio receosa ainda. Claro, hoje os centros culturais tudo reverenciam ela como a mãe da imigração alemã, mas ela, nesse caso de projeto de imigração, ela ainda era reticente, né? Ela achava isso perigoso, né? Obviamente porque a questão da época, né? O pai dela era um imperador da Áustria, não que outros aventureiros, como eles chamavam na época, né? Referência ao Napoleão, que tinha usurpado o trono contra as monarquias europeias, enfim, e é o que o Dom Pedro acaba fazendo, né? Se separando de uma monarquia europeia. Mas, enfim, ela é uma pessoa fantástica e acho que merece, ela até deveria já estar, né, o Brasil reconhece tantas pessoas, às vezes, que não têm uma história bem documentada no panteão dos heróis, ela já deveria estar, há um projeto, inclusive, para que ela seja inserida, a meu ver, deveria ter sido uma das primeiras a ser inseridas no panteão de heróis do Brasil, e espero que agora, nesse ano, ela possa ser inserida, porque realmente é uma heroína, que embora falasse, tenha nascido em outro país, falasse outra língua, ela muito dedicou a vida ao Brasil. Realmente era uma pessoa apaixonada pelo país, isso fica evidente. E algo que você não mencionou, mas que talvez valha um destaque também, Rodrigo, são as importantíssimas comitivas que a acompanharam para o Brasil, né, que tiveram um papel muito relevante, seja na fauna, na flora, os diversos cientistas que a acompanharam. Então, realmente o papel dela foi fundamental para o nosso país. Exato, junto com ela, quando ela vem para o Brasil em 1817, casou por procuração com Dom Pedro I, ela chega aqui, junto com ela chega uma comitiva bastante interessante de cientistas, de pintores, né, que era a forma que se tinha na época para retratar povo, cidades, fauna, flora, a questão étnica também, né, pessoas que contribuíram para o estudo dos indígenas, enfim, documentaram, registraram hábitos, desenharam essas pessoas, pintaram, enfim, deixaram um vasto corpus documental que serve hoje de pesquisa para o entendimento do Brasil e vem através dela. Ela era uma patrocinadora dessas questões. O pouco que ela ganhava, que ela tinha direito como imperatriz, ela repassava a muitas pessoas pobres. Quando ela faleceu, muita gente lamentou profundamente, né, porque era uma pessoa muito culta e ao mesmo tempo muito simples, né? Era adorada pelo povo brasileiro. E, enfim, uma personalidade ímpar aí, e que espero que ela seja logo
reconhecida oficialmente, já é reconhecida, mas espero que seja feito de forma oficial, né, pelo governo brasileiro. Com certeza. Posso complementar e finalizar dizendo que esse ano o Instituto Márcio Stadner e o Colégio Visconde de Porto Seguro publicarão um livro, um anuário do Instituto alusivo à Imperatriz Leopoldina, com o título Leopoldina, um grito de independência, e estamos aí muito ansiosos pela publicação dessa obra no dia 6 de setembro de 2022. Rodrigo Trespa, por favor. Eu acho fantástico isso, porque num país que conhece tão pouco a sua história, que tem um hábito de leitura ainda não nos patamares que nós precisaríamos estar por entendimento da nossa situação, das mazelas que o Brasil tem, acho que a educação e o conhecimento são o caminho, né? E quando se oportuniza, quando se tem instituições que prezam por isso, que oportunizam que conhecimento seja levado à população de modo geral, para que a gente possa entender, sempre digo, quando a gente mais entende a história do Brasil, a nossa história, melhor nós vamos poder exercer cidadania, que é a participação ativa, né, das pessoas que têm algo a contribuir com o país. Então, e isso, receber essa notícia tua aí é muito importante. Fico feliz e parabenizo o Instituto por isso. Muito obrigado. Rodrigo Trespar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa agradabilíssima entrevista para o nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, hoje abordando principalmente temas relacionados ao passado. Será um prazer imenso recebê-lo pessoalmente no Instituto Márcio Stadner, num futuro próximo. Seja sempre muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela presença e até a nossa 13ª edição, que terá como convidado o pesquisador Bruno Witzler. Muito obrigado, Rodrigo Trespar. Obrigado, um abraço a todos.